Saudação torcida tricolor, o São Paulo foi Itaquera enfrentar o Corinthians, tentando quebrar o tabu, tentando fazer um milagre, tentando ver se colocar um técnico novo que teve apenas um dia para treinar, se isso era uma ideia de planejamento mínimo. Quem sabe o ânimo novo do Raí, né, colocando Mancini para ver se ganhava o clássico. Pois mais uma vez uma decisão equivocada e o São Paulo fez um jogo horroroso contra um time ruim, fraco e que está capengando, mas que o São Paulo conseguiu recuperar, que é o Corinthians. O São Paulo e Corinthians de hoje foi um dos piores jogos, um dos piores clássicos da história do futebol. Foi um jogo horrível. Assim, para você ter uma ideia, não dava para pegar os melhores momentos. Os melhores momentos foi o gol do Corinthians no primeiro tempo e os gols no segundo tempo. O jogo foi uma lástima. Por quê? Os dois times estão em crise. Só que os dois times estão em crise, os dois times são fracos, os dois times estão capengando, mas o São Paulo consegue ser mais, fracassado, porque troca o técnico, troca o planejamento, vai contratar um técnico daqui a 2 meses, fantástico, depois de uma eliminação traumática na pré-Libertadores. Então assim, o São Paulo vem fazendo tudo errado. Falando sobre o jogo, a escalação de Mancini, Gabriel, nem foi tão ruim a escalação, né? Foi, aliás, se você pegar os principais jogos do São Paulo no ano, foram os 2 jogos contra o Talheres e o jogo contra o Santos, que é o que dá para você tirar ali, que vai ser mais ou menos o padrão do São Paulo quando acabar esse Campeonato Paulista. O jogo de hoje, para o padrão que o São Paulo vem apresentando, nem foi tão ruim, porque o São Paulo, pelo menos dessa vez, entendeu a limitação do time. O jogo de hoje foi melhor que 3 dos 4 tempos contra o Talheres, foi melhor que o jogo inteiro contra o Santos. Foi melhor que jogos menores contra Guarani, Ponte Preta. O São Paulo tentou trocar um pouco mais de passe no campo de ataque. Não me agrada que o Hernanes fique muito preso pela esquerda do jeito que ele fica e o Hudson seja, muitas aspas, aí, o Hernanes pela direita. Não acho que essa seja a capacidade do Hudson. E assim, gente, antes que alguém fale, então o Hudson é o Hernandes, não. Na ideia e na cabeça do técnico, o técnico queria... falando, o Hernanes de um lado e o Hudson do outro. Eu não gosto. Eu prefiro o Hernanes com um pouco mais de liberdade e o Hudson com um pouco mais de responsabilidade de marcação e chegando esporadicamente à frente, não tendo essa função fixa de comandar o lado direito da armação. Acho que a única coisa positiva foi o Carneiro com o Pablo. O Carneiro saía da ponta direita para dentro, tentava ajudar um pouco mais na marcação. A gente viu o jogo com o Talheres, era um buraco no meio campo, era uma coisa absurda, horrorosa. O Carneiro tentava ajudar um pouco, se aproximar do Pablo, se aproximar do Hernanes, se aproximar do Hudson, que caía por ali, e tentar abrir o corredor para o Igor Vinícius. O Igor Vinícius foi o segundo jogo dele, eu tive a mesma impressão dele nos 2 jogos. Ele se apresenta bem para o jogo, ele não tem medo de ir para o jogo, só que ele é tecnicamente limitado. Não sei se melhor ou pior que o Bruno Pérez, mas assim, nesses 2 jogos que ele mostrou muito pouco, ele é afobado às vezes tanto para apoiar quanto para dar bote de marcação e tudo mais, e ele recompõe muito mal. Eu vi o jogo no Pacaembu com o São Bento, hoje eu tive que ver pela televisão por causa dessa grande ideia de torcida única. Nos 2 jogos ele sempre recompõe atrasado, ele demora para voltar, ele volta, ele não consegue dar o combate imediato. E aí a gente tem 2 caras que recompõem mal: o Igor Vinícius ou o Bruno Pérez, e o Reinaldo pelo outro lado. O Reinaldo, assim, ano passado, antes do Palmeiras manifestar um interesse mais sério no Scarpa, o Fluminense já tinha definido que queria o Lucas Fernandes por empréstimo e o Reinaldo para liberar o Gustavo Scarpa. O São Paulo preferiu ter o Reinaldo. Tá bom, fica com o Reinaldo então. Cara, é horrível terminar o jogo e esse sujeito, que eu não vou adjetivar, ele saiu dando risada junto com o Jadson. Só, gente, acabou o jogo, o Reinaldo saiu e foi cumprimentar o Jadson, foi companheiro de clube. Olha, eu não gosto, eu acho que tem que ter respeito. O São Paulo em uma semana, o São Paulo em 4 dias, passou por um dos piores vexames da história do clube, que é cair para um time extremamente modesto na pré-Libertadores, do jeito que aconteceu, e depois você perdeu um clássico de novo, que você não ganha na casa dos caras, tem 10 jogos já. Aí você sai dando risada. Aí, assim, e outra, como é que você vai cobrar? Aí chega na outra parte, como é que você vai cobrar isso do jogador se o cara que hoje é o técnico e que é o coordenador técnico
Na sexta-feira ele estava incentivando as gargalhadas no treino. Assim, cara, é o mínimo de seriedade. Eu não estou falando que precisa ficar todo mundo igual a gente ou qualquer coisa assim, mas entenda o momento do que está acontecendo, cara. Tá tudo errado. Falando assim, o Gabriel é uma pessoa que lida muito mal com isso. Quando o São Paulo está nessa fase, ele não fala com ninguém, ele não conversa com ninguém, ele fecha a cara para todo mundo. Eu tenho mais facilidade de me relacionar com as pessoas no trabalho. Mas na hora que acabou a porcaria do jogo, você sair e cumprimentar o rival com risadinha, vai me desculpar, Reinaldo, você não entendeu a grandeza do São Paulo. Não precisa ser igual o Lugano que não troca a camisa. Mas eu prefiro, eu gosto, admiro esse tipo de pensamento. Porque para mim, futebol é um combate, uma guerra com todo o respeito. Tenho todo o respeito com rivais, tenho todo o respeito com o carinho que as pessoas têm com rivais, mas você acabou de perder uma batalha, você não vai chegar para o adversário e obrigado por me massacrar. Como é que está a sua vida? Vai para o inferno, com todo o respeito do mundo, vai para o inferno. Esse tipo de pensamento eu não consigo compreender. Nós não estamos falando do dia seguinte, nós estamos falando da zona mista, nós estamos falando, o árbitro apita o jogo e o cara me sai dando risada e cumprimentando. É inaceitável. E o treinamento com risadinha, inaceitável também. Porque enquanto o São Paulo estava rindo, o rival estava treinando sério. E o resultado se viu dentro de campo, mais por atabalhoadas, não porque o Corinthians foi superior. Porque Corinthians e São Paulo são duas dragas, duas porcarias de time. Mal planejados, mal pensados, mal contratados, mal escalados, enfim, os dois times são ruins, os dois times têm tudo para sofrer, mas hoje nós tivemos aí também alguns erros de arbitragem, né? O gol do Corinthians saiu numa bola em que o jogador faz o cruzamento, a bola está fora do campo. O Thiago Volpe, agora vamos falar de Thiago Volpe, porque Thiago Volpe a gente defende como um bom goleiro. E aí o Thiago Volpe, nesse começo de São Paulo, ele está uma porcaria. E eu não vou mudar a minha opinião sobre o Thiago Volpe, porque a minha opinião sobre o Thiago Volpe é sobre tudo que ele produziu na carreira. Então agora vamos fazer uma grande pausa, porque para o torcedor são paulino que não contextualiza, o Volpe é um Denis com grife, o Volpe é um Sidão com grife. Então deixa eu deixar uma coisa muito clara. O que Sidão e Denis juntos, pegando os melhores jogos de Sidão e Denis na vida, contando os jogos que eles eram crianças e o pai deles estava ajudando, chutando a bola fraquinho para eles defenderem. Somando isso, na vida deles, eles não jogaram o que jogou o Thiago Volpe. Mas então o Thiago Volpe está bem? Não, está uma porcaria. Mas Denis e Sidão são patéticos. Thiago Volpe é um bom goleiro que não está jogando, como não está jogando o Hernanes, como não está jogando o Hudson, como não está jogando... Acho que só o Arboleda. E mesmo hoje errou muitos passes, mas é um zagueiro muito seguro. E o Bruno Alves também. A zaga está trabalhando muito bem. O resto do São Paulo é lastimável. Então assim, quem falar, Thiago Volpe é um Sidão ou um Denis com grife, não é. Mas está jogando no nível dos dois. Só que Denis e Sidão são ridículos. Denis e Sidão não tinha nem a polêmica. No primeiro chute já tinha entrado a bola, não tinha nem um escanteio para ele tentar defender. Mas o Volpe falhou no chute, porque a bola vem em cima dele e ele pula, e isso a gente falou. Na primeira live do ano. A primeira live do ano. Gente, quem duvidar, vai lá na primeira live e veja o que a gente falou de Thiago Volpe. Para não ficar duvidando, para não parecer que a gente é incoerente, porque a galera das redes sociais é muito maluca. Pega uma frase e define tudo o que você pensa em cima daquilo. Então, a primeira live do ano, o que a gente falou? A gente exaltou a qualidade do Thiago Volpe, a gente mantém isso, porque a gente não vai trocar isso em 8, 10 jogos, nem tem como. Mas a gente citou um aspecto que nós considerávamos um aspecto negativo do que a gente não gosta, tá? Muita gente gosta, a gente não gosta. Ele é um goleiro espalhafatoso, que muitas vezes a bola vai em cima dele, isso está lá na live do dia 1º de janeiro, a bola vai em cima dele e ele espalma a bola sem necessidade, dando a oportunidade para o adversário tentar um novo ataque, seja no rebote, seja no escanteio. Hoje aconteceu isso, era um chute morto, ele poderia encaixar a bola, ele deu a oportunidade de escanteio, a cabeçada do escanteio já foi muito mais difícil, ele pega um milagre, mas a origem do escanteio se deu por uma espalmada que não tinha a menor necessidade. Falando já dos gols, no segundo gol, a gente já vai voltar para o
lance do Pablo, só que aí a gente vai falar do Pablo especificamente. Mas no cruzamento, o Wagner Love já estava na posição que estava, ele salta para a cabeça, a bola ele nem tá vendo o Volpi sai errado do gol, erra o soco e a bola sobe para o Gustavo. Segundo gol, não existe a menor discussão de absolutamente nada. E, gente, pelo amor, o Volpi sai falando, o cara fez falta. Não faz. O Volpi não quis assumir a falha dele, porque ele sabe que ele falhou em 2 gols, dos 2 gols que saíram, e daí ele quis inventar a falta do Wagner Love. O Wagner Love pula de costas. Teve um lance no jogo que eu não lembro quem que vai disputar a bola, acho que é o próprio Carneiro, que ele pula de costas e o Wagner, ele tromba com o Wagner e o Wagner cai. E eu não achei, eu não daria falta naquele lance. Falta, não foi falta, na área. E o juiz apita falta e eu falei, cara, que lance ridículo. Aí, dentro da cabeça retardada do árbitro que marcou falta nesse lance, você poderia usar o mesmo critério, porque o Wagner Love pula, ele nem tá vendo o Volpi. O Carneiro até ele consegue ver o Fagner. Então, assim, são lances diferentes. Mas, assim, o árbitro marcar esse lance ridículo, que não era para marcar, poderia o Volpi reclamar. Mas o que o Volpi fez foi, ele furou a bola muito antes da trombada, furou. Se o Wagner Love não estivesse lá, ele teria furado, assim, pateticamente. E o que não quer dizer que ele é um goleiro ruim, porque desde o começo a gente fala, jogadores falham, goleiros falham. O problema do São Paulo é que nós tivemos 2... Se ele mantiver esse nível de atuação dele, até, sei lá, X, continuar mantendo esse nível de atuação... Até o fim do Paulista. Aí a gente vai falar, realmente, não está bem, não era para continuar, talvez seja hora de pensar, de dar uma oportunidade para o Jean, de repente estar numa fase melhor e tudo mais. Por 8 jogos, 10 jogos, aí eu acho difícil. Porque se a gente for condenar o Volpi, a gente teria que condenar o Hernanes. O que o Hernanes fez, além daquele golaço no jogo contra o São Bento, que ele não foi bem também. Que ele não foi bem. O Hernanes não fez uma partida aceitável desde que voltou. O Hernanes é ruim? Não. O Hernanes é patético? Não. O que é patético? O planejamento que o São Paulo fez. O planejamento... Hoje o Everton saiu reclamando de dores musculares. Por que será que ele reclamou de dores musculares? Enfim, é um cara que já tem esse histórico, é um cara que jogou jogos que não tinha a menor necessidade dele jogar. Mas voltando... Guarani, Ponte Preta, Novo Horizontino... Ao jogo de hoje, a gente falou, a única boa notícia foi Carneiro e Pablo, né? O Pablo muitas vezes dava combate depois do São Paulo perder a bola, ele voltava até o campo de defesa para consertar erros de saída de bola, de passe errado, de bola perdida. Aí o Reinaldo demora uma semana para voltar, teve um momento, o Hernanes às vezes não tem físico para recompor, e o Pablo ajuda nesse quesito também. Teve um lance que o Hudson foi driblado e o Pablo correu, voltou e recompôs. Num dos lances, infelizmente, o Pablo foi tentar sair jogando, tentou dar um passe de calcanhar. Não é para dar passe de calcanhar ali. Não dá passe de calcanhar ali. E aí, no meio do campo, ele tentou dar um passe do campo. A bola foi bloqueada, chegou na linha de fundo, cruzamento, o Volpi falhou, o gol da vitória dos caras. Enfim, era sabido que o Corinthians... Mas o Pablo jogou bem, tá, gente? Ele falhou nesse lance, mas jogou bem. O Carneiro é a mesma coisa. O Carneiro fez uma jogada hoje que resultou no escanteio, que ele arrancou pela esquerda e fez o cruzamento para a área, que virou o escanteio do gol de empate. Ele já fez uma jogada muito parecida contra o Atlético Paranaense ano passado, inclusive quando ele foi contratado, a principal característica dele era que ele era alto, mas ele não era pesado. Ele era um jogador de arrancada, era um jogador de passada larga, jogador de arrastar a bola com ele, levar sempre um ou outro marcador pela arrancada, sim. Contra o Atlético Paranaense ano passado ele fez isso, fez o cruzamento no segundo pau, o Diego Souza perdeu debaixo da trave. Aquele jogo foi 0x0 no Morumbi. E assim, chega num ponto em que não dá mais para você você tomou o 2x1. Aí você precisa fazer alguma coisa, porque você já tomou o gol no fim do jogo. Não dá mais para o São Paulo contar com o Diego Souza, não dá mais para o São Paulo contar com o Nenê. Não dá, gente, não dá. Não tem condição do São Paulo ir para um 2019 apostando nesses caras, não dá, não tem como. Aí você já errou no planejamento de contar com esses caras, eles serem a base para o time de 2019. E aí assim, corta isso. Volta para... Se alguém quiser saber do que a gente está falando, pega a live que a gente fez no ano passado, a primeira live do ano, quando o Raí contratou Diego Souza, Nenê e Trellis. E veja o que a gente falou de Diego Souza, Diego Souza, Nenê e Trellis. E sabe o que é mais curioso? Quando o Nenê teve aquele lampejo, a gente falou... Está calando nossa boca em uma live... Na live durante a Copa do Mundo. Então quem quiser conferir, vá lá e confira e façam isso. A gente falou, o Nenê está calando nossa boca, tomara que não seja uma fase. Era uma fase.
O Nenê é essa porcaria. Que já era essa porcaria contra o Vasco. Pior, é uma porcaria que faz bico quando é reserva, mas na hora de dar tapa numa eliminação, não tem cacife para dar tapa, né, de chegar e falar com a imprensa, de dar um alô para a torcida. Só faz alô para a torcida igual o presidente do clube, o Leco. Quando se classifica, vai o Leco dar entrevista, quer fazer gracinha, quer fazer brincadeirinha. O Nenê é igual o Leco, a mesma coisa do Leco. Na hora que a gente está lá, no fim da eliminação com o Thayer, esperando alguém da imprensa, aí o Nenê sai pela porta dos fundos de fininho, com o rabo entre as pernas, porque é isso que ele é. Né? Uma pessoa que só tá lá no momento da alegria. Eu acho isso covardia, mas não vou chamar ele de covarde, mas é covarde. E aí, para finalizar, assim, hoje foi o primeiro jogo de uma era que o São Paulo vive falando que o Campeonato Paulista é importante, porque não ganha não sei quanto tempo, e abriu mão declaradamente do Campeonato Paulista, porque você aceitou esperar um técnico que só vai chegar ao término do Campeonato Paulista. O jogo que o São Paulo tentou jogar hoje, aceitando que tem uma limitação, aceitando que provavelmente dos 20 times da Série A é o time com a menor confiança hoje, ninguém está tão com a bola queimando no pé, ninguém está tão pressionado quanto o São Paulo, nenhum time, nem o CSA, ninguém está com essa pressão, com esse futebol horrível, ninguém está. O São Paulo aceitou isso, tentou trocar um pouco mais de passe ali no ataque, né? Parou de ficar jogando bola na área a esmo e tudo mais, mas isso não é, até onde me consta, isso não é o estilo de jogo do Cuca. Então, se o São Paulo for seguir apostando nisso, tem duas opções. Ou nós vamos apostar nisso, pelo menos até a retomada da confiança, ganhar, sei lá, ganha domingo do Red Bull e depois ganha o próximo jogo contra o Bragantino e você retoma um pouco da confiança e você tenta começar a aplicar o que pensa mais o Cuca para quando ele chegar ter um terreno minimamente já preparado ali. Ou senão é o seguinte, nós vamos ter 2 meses agora de um trabalho sendo começado do zero e daqui 2 meses a gente vai ter outro trabalho começado do zero e o que nós podemos falar? Porque o técnico não é o cara... O técnico é um coordenador técnico que chegou com a promessa de que não seria técnico nunca. E aí daqui 2 meses... 39 dias depois ele era o técnico do time. Se ele ganhar todos os jogos até agora, eu não sei o quanto é mérito do Cuca, se ele perder todos os jogos até agora não pode falar nada, porque, não, calma que quando o Cuca chegar melhora. Então assim... O Cuca, em teoria, está assistindo o jogo do hospital, ligando para ele e falando, faz isso. Gente, assim, e também foi gente falar. Ele também não está ligando, porque a entrevista do Wagner Mancini foi muito ambígua. Não, eu vou mexer meu time, só vai ter dedo do Cuca quando ele chegar, mas eu vou falando com ele. Assim, foi uma ambiguidade enorme. E, enfim... Ou seja, o São Paulo é uma bagunça tão grande que quem é setorista, quem analisa o clube, quem está dentro do clube, não consegue imaginar o que vai sair de lá. Porque Leco e Raiz surpreendem a gente cada vez mais. E aí, muita gente hoje, eu estava no Twitter durante o jogo, mas você só fala do planejamento, e os jogadores são perebas. Os jogadores perebas são fruto de um planejamento porcaria, de um planejamento ruim, de um planejamento pífio, que foi pensado por Raiz e Leco, que com o aval do Leco. Então, são duas figuras, uma é abjeta, que é o Leco, e a outra é o Raiz, que é um ídolo do clube que está errando, talvez apenas por ser incompetente, e eu torço muito para que ele consiga aprender rapidamente, porque está cometendo erros absurdos. Erros absurdos. No ano passado gastou uma nota preta e não montou um time, não montou um elenco, e esse ano gastou bem, deixou buracos nesse elenco, fez um planejamento ruim, e aí está tomando decisões precipitadas para esconder o fracasso que vem sendo esse trabalho. Não dá para isentar nem Raiz e nem o Leco. Mas o Raiz, pelo menos eu confio no caráter, na capacidade, enfim, no amor que ele tem ao clube, eu não tenho dúvidas. Aliás, hoje, o Raiz Monteiro, que faz parte do site, foi xingado, porque um cara achou que ele era o Raiz. Então ele estava falando, esse gol foi mal anulado, né? Porque não foi mão. Aí o cara falou, vai para aquele lugar, Raiz. Aí ele percebeu que não era o Raiz e aí se desculpou. Gente, Raiz, Rogério Ceni, Lugano, Pintado, esses caras não são xingáveis por tudo que construíram. Tá bom. É isso, não tem muito o que falar mais. E aí, em relação a São Paulo, assim, redime um rival que foi para a liderança. São Paulo aí, no Paulista, deve se classificar, mas
Amanhã depende assim, do resultado. Amanhã o São Paulo pode cair para terceiro no grupo, que é fora da fase de classificação. O Corinthians hoje estava em terceiro. Então, assim, um jogo que você ganha já muda tudo. Então, e honestamente, o São Paulo abriu mão no Campeonato Paulista. Sim. O que a gente falou, coloque em reservas no começo do Campeonato Paulista? Não, vamos colocar o titular que a gente tem que ganhar. Não, o São Paulo ignorou o técnico. O São Paulo falou, não tem técnico até o fim do Campeonato Paulista. Então não somos mais nós vamos continuar indo nos jogos, torcendo, esperando uma evolução, torcendo para que essa dupla, esse misto aí de Wagner Mancini e Cucuca, essa incompetência, esse amadorismo, torcendo para que isso dê certo de uma maneira mística que ninguém saberia explicar. Mas o clube admitiu que abriu mão. Hoje foi o jogo 1 do campeonato que foi ignorado e abandonado pela diretoria. Então, assim, nós estamos torcendo porque somos idiotas. A diretoria abandonou esse campeonato. A diretoria falou, dane isso daí, quando chegar o Cuca... Não, isso é, obviamente, que é uma hipérbole, tá? Mas a partir do momento que você deixa o interino para terminar o campeonato, você está dando pouca relevância para o campeonato e a gente vai torcer, mesmo tendo falado que deveriam ter colocado os reservas no começo desse campeonato para que os jogadores estivessem minimamente melhor condicionados. Aí hoje nós estamos com o Everton com dor muscular, o Hernanes não está fisicamente pronto. O Hernanes não está bem, São Paulo, gente. por algum motivo, quinta e sexta-feira foram 2 dias de regenerativo e a desculpa foi que foi porque os jogadores jogaram 4 jogos seguidos. Então, assim, ok. Para que jogar contra Guarani, Ponte Preta, Novo Horizontino? Gente, com todo respeito, vai para o inferno com esse planejamento. Vamos colocar no ano que vem, olha só, estou antecipando no ano que vem, vamos cuidar dessa primeira fase do Paulista para dar condição para um time chegar em algum lugar. Não vamos ser tão idiotas como fomos mais uma vez e como estamos sendo há 10 anos. E para quem tiver alguma curiosidade também, quem quiser, procure aí o vídeo com os erros administrativos 10 anos, vai ver que São Paulo continua repetindo os erros e se superando em alguns. Então é isso. Hoje, o resultado desse amadorismo, dessa coisa ridícula que é a administração do clube, muito obrigado Leco, muito obrigado Raí, é a vitória do rival 2-1, uma vitória a mais, e vamos torcer para, por acaso, porque se São Paulo tivesse vencido hoje, e eu falei isso no vídeo com o Taieres, seria o acaso. Então vamos torcer para o acaso, vamos torcer para o clube da fé, porque é só fé, porque administração, inteligência e competência passam longe do clube. E é isso. E quem sabe o Cuca seja esse técnico incrível, mágico, fantástico, né, revolucionário que venha salvar a gente. Torcemos muito para isso. Na verdade, o Cuca é muito bumba boi boi e talvez combine com esse São Paulo desastrado e ridículo que é o que a gente está vendo em campo. Mais alguma consideração? Então é isso, galera. Um abração para todo mundo. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Terça-feira a gente volta para falar de tudo o que está acontecendo de errado e que a gente não aguenta mais, não temos mais energia. Não temos mais energia. Eu não aguento, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer mais nada desde quando começou esse ano, porque o São Paulo vem sabotando tudo. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.